Você já sentiu que a história que nos contaram sobre Jesus está incompleta? Que por trás das parábolas e dos sermões que todos conhecemos, existe uma camada de sabedoria muito mais profunda, uma verdade que foi deliberadamente velada? Hoje, no Mente Blindada, vamos puxar o fio dessa tapeçaria sagrada para revelar os ensinamentos ocultos de Jesus, aqueles que foram escondidos de nós por séculos. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar suas crenças e despertar um poder que você não sabia que possuía. Conhecimento escondido nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, como as conhecemos, são a base de uma das maiores religiões do mundo, focadas em fé, moralidade e salvação eterna. No entanto, uma análise mais atenta e a exploração de textos que não foram incluídos na Bíblia canônica revelam uma dimensão surpreendente de seus ensinamentos. Ele não falava apenas sobre o céu após a morte, mas sobre como manifestar o divino aqui e agora, em nossa própria existência. Essa sabedoria aborda as leis fundamentais do universo, a natureza da realidade e o poder latente que reside dentro da consciência humana, um conhecimento que transforma a percepção da vida. Esta mensagem mais profunda não era destinada às massas despreparadas, mas a um círculo de discípulos que poderiam compreender seu real significado. Tradições místicas e esotéricas, que floresceram paralelamente ao cristianismo esotérico, preservaram essa chama de conhecimento. Elas sugerem que Jesus era um mestre de sabedoria universal, cujos ensinamentos transcendem qualquer dogma religioso específico. Ele oferecia chaves para o autodomínio, para a manifestação da realidade desejada e para a compreensão da nossa verdadeira identidade cósmica, um legado de poder pessoal e iluminação espiritual. Evangelhos apócrifos, como os de Tomé, Filipe e Maria Madalena, são janelas para essa camada oculta de sabedoria. Nesses textos, encontramos um Jesus que enfatiza o conhecimento interior, gnosis, como o caminho para a libertação, muito mais do que a simples fé cega. Ele nos convida a uma jornada de autodescoberta, a encontrar o reino de Deus, que, segundo ele, não está em algum lugar distante no céu, mas sim dentro de nós. Essa perspectiva muda tudo, transformando a espiritualidade de uma espera passiva para uma busca ativa e consciente. Portanto, ao mergulhar nesses ensinamentos, percebemos que a mensagem de Jesus é um mapa para o despertar da consciência. Ele nos ensinou sobre a unidade fundamental de toda a criação, sobre a ilusão do ego e sobre a centelha divina que anima cada ser. Essa visão não diminui sua importância, pelo contrário, a amplifica, posicionando-o como um grande avatar da sabedoria perene, um guia para a jornada mais importante de todas, a viagem de volta para a nossa própria essência divina, um conhecimento que foi cuidadosamente guardado. Evangelho de Tomé e autoconhecimento. Dentre os textos que revelam uma faceta mais profunda dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Tomé se destaca como uma pérola de sabedoria gnóstica. Diferente dos evangelhos canônicos, ele não narra a vida de Jesus, mas compila 114 ditos secretos que ele teria compartilhado com seus discípulos mais próximos. A mensagem central deste evangelho é revolucionária. A salvação não é algo a ser concedido por uma autoridade externa, mas um estado a ser alcançado através do autoconhecimento. A jornada espiritual é, portanto, uma jornada para dentro, uma exploração corajosa da nossa própria consciência. A frase que talvez melhor resuma essa filosofia é: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que trouxeres à luz te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que não trouxeres à luz te destruirá. Esta é uma declaração poderosa sobre o poder transformador da autoconsciência. O que está dentro de nós, nossos talentos, nossa verdade, nossa divindade,
deve ser expresso. Negar essa essência interior, deixá-la na escuridão, é a verdadeira perdição, pois leva a uma vida de frustração, desalinhamento e sofrimento. Este ensinamento coloca a responsabilidade pela nossa evolução espiritual diretamente em nossas mãos. Não se trata de seguir regras ou dogmas cegamente, mas de se tornar um arqueólogo da própria alma, escavando as camadas do condicionamento social e religioso para encontrar o tesouro que já reside em nós. Jesus, sob a ótica de Tomé, é o guia que nos aponta a direção, mas somos nós que devemos caminhar. A libertação é o ato de reconhecer e manifestar a luz que já somos, um processo ativo de autodespertar. Essa visão contrasta fortemente com a ideia de um pecado original que nos mancha intrinsecamente. No Evangelho de Tomé, nossa natureza original é pura, é divina. O pecado, se é que podemos usar essa palavra, é a ignorância de quem realmente somos. Jesus nos ensina que o reino do Pai está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. Abrir os olhos para essa realidade imanente, através do autoconhecimento, é a verdadeira salvação que ele propunha. Uma mensagem radicalmente empoderadora que foi deixada de fora do cânone oficial. Centelha divina e tradições místicas. Um dos ensinamentos mais potentes e recorrentes de Jesus, muitas vezes interpretado de forma superficial, é a afirmação de que o reino de Deus está dentro de vós. Esta não é apenas uma bela metáfora poética, é uma declaração literal sobre a nossa constituição espiritual. Jesus estava ensinando que cada ser humano carrega em seu interior uma centelha divina, uma fração da consciência universal, um fragmento do próprio Criador. Reconhecer, nutrir e expandir essa chama interior é o verdadeiro propósito da jornada espiritual que ele propôs a seus seguidores. Este conceito ressoa profundamente com algumas das mais antigas e respeitadas tradições místicas da humanidade, mostrando que Jesus estava, na verdade, transmitindo uma sabedoria perene. No Hermetismo, encontramos o princípio da correspondência, assim como é em cima, é embaixo, que ecoa a ideia de um universo interior. Na filosofia Vedanta da Índia, a noção de Atman, a alma individual, sendo idêntico a Brahman, a consciência universal, é central. E no gnosticismo, a busca pela gnosis é exatamente o despertar para essa divindade interior esquecida. A mensagem de Jesus, portanto, era um convite para transcender a identidade limitada do ego e se identificar com essa essência divina. A transformação pessoal não vem de fora, mas de dentro, ao ativarmos essa fonte inesgotável de poder, sabedoria e amor. Quando ele falava em nascer de novo, não se referia apenas a uma conversão religiosa, mas a uma profunda morte psicológica do falso eu para o renascimento do verdadeiro ser divino. É um processo de alquimia interior, transformando o chumbo do ego no ouro do espírito. Ao entender que possuímos essa centelha divina, a nossa relação com o mundo e com o sagrado muda completamente. A oração deixa de ser um pedido a uma entidade distante e se torna um diálogo com a nossa própria alma profunda. A busca por milagres externos cede lugar à compreensão de que nós somos os verdadeiros criadores da nossa realidade, através do poder da nossa consciência alinhada com essa fonte interior. Jesus não veio para ser adorado como uma exceção, mas para nos mostrar a regra, que todos nós somos filhos e filhas do divino, com acesso direto ao reino. A supressão do conhecimento espiritual. Se os ensinamentos de Jesus sobre o poder interior e a divindade humana são tão libertadores, por que eles foram ocultados ou minimizados? A resposta reside na dinâmica do poder. O conhecimento espiritual, especialmente a gnosis,
ou o autoconhecimento que leva à iluminação, é inerentemente subversivo para qualquer estrutura de poder que dependa do controle das massas. Instituições religiosas e políticas ao longo da história prosperaram mantendo as pessoas em um estado de dependência, medo e ignorância espiritual, posicionando-se como intermediários indispensáveis entre o homem e Deus. Um indivíduo que descobre que o reino de Deus está dentro dele não precisa mais de um sacerdote para interpretar as Escrituras ou interceder em seu favor. Uma pessoa que compreende sua própria centelha divina e aprende a acessá-la diretamente não pode ser facilmente controlada por dogmas, ameaças de danação ou promessas de salvação futura. Esse ser humano desperto torna-se soberano de sua própria realidade espiritual, uma ameaça direta às hierarquias que construíram seu poder sobre a premissa de que a salvação é um dom exclusivo que elas administram. A escolha dos textos que compõem o cânone bíblico, consolidada em concílios como o de Nicéia no século IV, foi um processo altamente político. Evangelhos que enfatizavam o autoconhecimento e a divindade interior, como o de Tomé e outros textos gnósticos, foram sistematicamente marginalizados, rotulados como heréticos e destruídos. O que foi promovido foi uma narrativa que reforçava a necessidade da Igreja como instituição, o pecado original como condição humana e a fé na autoridade eclesiástica como único caminho para a redenção, garantindo assim a perpetuação de seu poder. Essa supressão não foi apenas um evento histórico distante, ela ecoa até os dias de hoje. A resistência a uma espiritualidade mais pessoal e direta, o medo de explorar textos não canônicos e a insistência em uma interpretação literal e dogmática das Escrituras são resquícios dessa antiga luta pelo controle da consciência humana. A mensagem oculta de Jesus é perigosa para as estruturas de controle porque ela é, acima de tudo, uma mensagem de libertação total. Ela nos devolve a chave do reino, lembrando-nos que o poder nunca esteve fora, mas sempre esteve esperando para ser redescoberto dentro de nós. Transcendência do ego e metáforas profundas. Jesus era um mestre contador de histórias, usando parábolas e metáforas não apenas para simplificar suas ideias, mas para falar diretamente à alma, contornando a mente racional e crítica. Muitas dessas histórias contêm um profundo ensinamento sobre a natureza do ego, a identidade ilusória que construímos com base em nosso nome, história e posses. Quando Jesus dizia "negue-se a si mesmo", ele não estava pregando a autoflagelação ou a baixa autoestima, mas sim o abandono dessa máscara, desse falso eu, para que a verdadeira identidade divina pudesse emergir. Essa identidade superior é o que algumas tradições chamam de consciência crística, a realização da nossa unidade com o divino, o mesmo estado de consciência que Jesus encarnou. As parábolas serviam como espelhos, mostrando-nos as armadilhas do ego, o orgulho do fariseu, a avareza do rico insensato, a preocupação excessiva do homem que queria enterrar seu pai. Cada história era um convite à autoobservação, para que pudéssemos identificar e começar a dissolver essas camadas do ego que nos mantém presos no sofrimento e na separação. Este ensinamento sobre a transcendência do ego não é exclusivo de Jesus, mas é um pilar da sabedoria universal, o que fortalece a ideia de sua mensagem profunda. No budismo, o conceito de anatta, ou não-eu, é central para a libertação do ciclo de sofrimento. Samsara. A ideia é reconhecer que não há um eu fixo e permanente e que o apego a essa ilusão é a fonte de todo o sofrimento. A dissolução do ego é vista como o caminho para o nirvana, um estado de paz e unidade que se assemelha muito ao reino dos céus de Jesus. A alquimia espiritual, outra tradição esotérica, também fala sobre esse processo em sua linguagem simbólica.
A grande obra alquímica de transformar chumbo em ouro é uma metáfora para a transformação da consciência. O chumbo é o ego denso, ignorante e reativo, enquanto o ouro é a consciência pura, iluminada e unificada, a consciência crística. As parábolas de Jesus eram, portanto, fórmulas alquímicas, instruções codificadas para realizar a mais sagrada das transformações, a morte do ego para o nascimento do verdadeiro ser espiritual. Influências esotéricas e viagens de Jesus. A narrativa tradicional nos apresenta um Jesus cuja sabedoria surgiu de forma isolada na Galileia. No entanto, uma visão mais ampla e esotérica sugere que seus ensinamentos foram, na verdade, uma síntese magistral de diversas correntes espirituais da antiguidade. Os chamados anos perdidos de Jesus, o período de sua vida não documentado na Bíblia, entre os 12 e os 30 anos, são vistos por muitos pesquisadores como uma época de intensas viagens e aprendizado. Ele pode ter entrado em contato com diversas escolas de mistério para aprofundar seu conhecimento. Uma das influências mais prováveis e próximas geograficamente é a dos essênios, uma comunidade mística judaica que vivia em Qumran, às margens do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelam uma teologia com notáveis semelhanças com os ensinamentos de Jesus, incluindo o dualismo luz-trevas, a ênfase na pureza, a comunidade de bens e a expectativa de um mestre da justiça. É altamente plausível que Jesus tenha tido contato com eles, absorvendo parte de sua visão de mundo e de suas práticas espirituais avançadas. Além disso, especula-se que suas viagens o levaram muito mais longe. A sabedoria do Antigo Egito, com seus profundos mistérios sobre a vida, a morte e a imortalidade da alma, pode ter sido uma fonte crucial de inspiração. Conceitos como o julgamento da alma e a vida após a morte eram centrais na teologia egípcia. Há também teorias que sugerem que Jesus viajou para o Oriente, chegando até a Índia e o Tibete, onde teria estudado os Vedas e os princípios do budismo, o que explicaria os paralelos impressionantes entre seus ensinamentos e os de Buda sobre compaixão e desapego. Essa perspectiva não diminui a originalidade de Jesus, mas o posiciona como um grande compilador e sintetizador da sabedoria universal. Ele não teria simplesmente copiado, mas assimilado, vivenciado e retransmitido essas verdades eternas de uma forma única e poderosa, adaptada ao seu tempo e cultura. Sua mensagem, portanto, não seria uma revelação isolada, mas o florescimento de sementes espirituais plantadas por diversas culturas antigas, um testemunho da unidade fundamental que permeia todas as grandes tradições de sabedoria da Terra. Sementes como metáfora para a consciência, uma das parábolas mais conhecidas e ao mesmo tempo mais profundas de Jesus é a do semeador. Numa leitura superficial, é uma lição sobre pregar a palavra de Deus. Contudo, numa interpretação esotérica, a parábola revela as diferentes qualidades da consciência humana e sua receptividade ao conhecimento espiritual. A semente, nesse contexto, não é um dogma externo, mas a própria verdade ou a gnosis, o conhecimento da nossa natureza divina. O ato de semear é a transmissão dessa sabedoria para a mente humana. Os diferentes tipos de solo representam os diferentes estados da nossa mente. O solo à beira do caminho é a mente distraída e superficial, incapaz de absorver qualquer insight profundo, que é rapidamente roubado pelas preocupações mundanas. O solo rochoso simboliza a mente que se entusiasma inicialmente com a verdade, mas não tem profundidade emocional ou disciplina, raízes, para sustentá-la diante das dificuldades. A alegria inicial logo se dissipa quando os desafios da vida, o sol quente, aparecem para testar a convicção.
O solo cheio de espinhos é talvez o mais comum nos dias de hoje. A mente que recebe a semente da verdade, mas está tão sobrecarregada com as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, que a semente é sufocada. A ansiedade, o materialismo e as distrações constantes do mundo moderno agem como ervas daninhas, impedindo que o conhecimento espiritual floresça e dê frutos. A verdade está lá, mas não consegue espaço para crescer, tornando-se inútil e estéril em meio ao caos mental e emocional. Finalmente, o solo fértil representa a consciência preparada, a mente de um verdadeiro buscador. É uma mente que foi arada pela disciplina, limpa das ervas daninhas do ego e das distrações, e está profundamente receptiva para acolher a semente da verdade. Nesse estado de consciência, o conhecimento não apenas é compreendido intelectualmente, mas germina, cria raízes profundas e floresce, produzindo os frutos da sabedoria, da paz e da transformação pessoal. A parábola é, portanto, um manual sobre como cultivar uma mente blindada e fértil para o despertar espiritual, unidade com o divino. Declarações de Jesus como "Eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai", foram historicamente interpretadas como prova de sua divindade exclusiva, colocando-o em um patamar único e inatingível. Essa interpretação serviu para criar uma figura a ser adorada, mas pode ter obscurecido o verdadeiro ensinamento por trás dessas palavras. Na perspectiva esotérica, essas afirmações não eram sobre idolatria pessoal, mas sobre a realização de um estado de consciência acessível a todos. A unidade com a fonte divina, com o Pai ou a consciência universal. Jesus não estava dizendo "apenas eu sou um com Deus", mas sim demonstrando o resultado final da jornada espiritual que ele ensinava. Ele era o exemplo vivo do que acontece quando um ser humano transcende completamente o ego e permite que a centelha divina interior se manifeste plenamente. Sua vida era um mapa, um modelo. A mensagem implícita era: o que eu alcancei, vocês também podem alcançar. O caminho para se tornar um com o Pai está aberto. Era um convite para seguirmos seus passos na jornada interior, não para apenas o adorarmos à distância. Essa ideia de unidade não dual é a essência do misticismo em todas as tradições. Os sufis do Islã falam em fana, a aniquilação do eu em Deus. Os mestres zen budistas falam em satori, a experiência súbita da iluminação, onde a dualidade entre observador e observado se dissolve. Jesus, ao afirmar sua unidade com o Pai, estava simplesmente descrevendo essa mesma experiência transcendental na linguagem de sua cultura. Ele falava de um estado onde a consciência individual reconhece a si mesma como uma expressão da consciência cósmica. Portanto, a adoração a Jesus como uma figura externa pode, paradoxalmente, nos afastar de sua mensagem mais profunda. O verdadeiro caminho que ele representa não é a devoção cega à sua pessoa, mas a emulação de seu estado de consciência. Ele nos mostrou o potencial máximo do ser humano, o de se tornar um canal perfeito para o divino, um ponto onde o céu e a terra se encontram. A frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" pode ser entendida como o estado de consciência que eu represento, a consciência crística, é o caminho para a verdade e a vida eterna. O conhecimento como perigoso. Se Jesus possuía um conhecimento tão profundo, por que ele frequentemente falava por meio de parábolas e metáforas enigmáticas? Porque ele dizia a seus discípulos: "A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas." A resposta é que o conhecimento espiritual bruto, a verdade direta sobre a natureza da realidade e do poder humano, pode ser perigoso quando entregue a mentes que não estão preparadas para recebê-lo.
A verdade pode ser mal interpretada, distorcida ou completamente rejeitada por uma consciência não desenvolvida. Imagine tentar explicar física quântica a uma criança que mal aprendeu a somar. A informação seria inútil e confusa. Da mesma forma, revelar a uma pessoa profundamente identificada com seu ego que ela é, em essência, una com Deus, poderia levar a uma perigosa inflação do ego, em vez de uma humilde transcendência. A pessoa poderia usar essa verdade para se sentir superior, para justificar atos egoístas ou para se declarar um Messias, distorcendo completamente o propósito do ensinamento. A verdade sem sabedoria é como uma espada na mão de uma criança. As parábolas, portanto, funcionavam como um mecanismo de segurança espiritual. Elas eram cápsulas de conhecimento com múltiplos níveis de significado. Para a multidão, ofereciam uma lição moral simples na superfície. Para os buscadores sinceros que meditavam e refletiam sobre elas, as histórias começavam a revelar suas camadas mais profundas de sabedoria esotérica. A parábola era um teste. Apenas aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir, ou seja, com a intuição e a receptividade espiritual despertas, conseguiriam decifrar seu código oculto. Jesus sabia que a revelação da verdade deve acompanhar o nível de evolução da consciência do indivíduo. Forçar um despertar prematuro pode causar mais dano do que bem, podendo levar à confusão mental ou ao desequilíbrio psicológico. A verdade é uma luz poderosa. Se os olhos não estiverem acostumados, ela pode cegar em vez de iluminar. Por isso, ele velava seus ensinamentos mais profundos, entregando as chaves do reino apenas àqueles que demonstravam, por sua busca e sinceridade, que estavam prontos para usá-las com responsabilidade e sabedoria. Despertar espiritual como missão de Jesus. Ao reunir todas essas peças, o autoconhecimento do Evangelho de Tomé, a centelha divina, a transcendência do ego e a unidade com o Pai, uma imagem radicalmente diferente da missão de Jesus emerge. Sua verdadeira vocação não era fundar uma nova religião organizada com suas hierarquias, dogmas e rituais. Instituições são criações humanas, sujeitas à corrupção e ao controle. A missão de Jesus era muito mais direta, pessoal e universal. Ele veio para catalisar o despertar espiritual da humanidade, um por um. Ele agiu como um despertador cósmico, um mestre cuja própria presença e vibração serviam para ativar a semente divina latente dentro daqueles que entravam em contato com ele. Seu objetivo não era criar seguidores dependentes, mas mestres autônomos, não ovelhas, mas pastores de si mesmos. Ele queria nos mostrar como acessar diretamente a fonte de sabedoria e poder que existe dentro de nós, libertando-nos da necessidade de intermediários. A religião, em muitos casos, tornou-se o exato oposto, uma estrutura que nos ensinou a procurar fora o que ele insistia que estava dentro. A verdadeira liberdade na visão de Jesus não é política ou social, mas espiritual. É a liberdade que vem do conhecimento de quem realmente somos. É a paz que surge ao transcender o medo da morte pela compreensão da nossa natureza imortal. É o poder que se manifesta quando alinhamos nossa vontade com a vontade divina que flui através de nós. A boa nova, evangelho original, não era a promessa de um paraíso póstumo, mas a notícia de que o paraíso pode ser experienciado aqui e agora, através da transformação da nossa própria consciência. Portanto, a jornada para descobrir os ensinamentos ocultos de Jesus é a jornada para reivindicar nossa própria soberania espiritual. Não se trata de abandonar uma fé, mas de aprofundá-la para além da letra, mergulhando no espírito da mensagem. A missão de Jesus não terminou há 2000 anos. Ela continua viva como um convite perpétuo,
ecoando através dos séculos, chamando cada um de nós para a maior aventura de todas. A busca interior pela verdade divina que nos tornará finalmente livres. A verdade esteve sempre aí, escondida à vista de todos, esperando pelos que têm coragem de buscar. Se este vídeo abriu sua mente para uma nova possibilidade, compartilhe. Inscreva-se no Mente Blindada e junte-se a nós na jornada para desvendar os maiores mistérios da existência. Lembre-se, a chave do reino está em suas mãos. Use-a.